Boa noite a todos, é um prazer imenso a gente retornar a essa casa. Hoje eu estou sem porta-cola, viu, gente? Pessoal, primeira coisa que a gente chega, né? Ah, tem pendrive? Não, a gente ainda é da falação, né? A gente ainda não tem aquela coisa, até usava antigamente, mas voltamos para a fala mesmo, né? Eu acho que é uma energia muito grande. Aí a gente traz uma colinha, porque você sabe, né? A gente vai, né? Papiando, parlando, se vai lontano, né? Assim que o italiano fala, né? Falando, a gente vai longe. Então a gente pega uma colinha para falar menos, vai devagar, segue o roteiro, porque senão a gente vai embora. E principalmente do assunto que nós vamos falar hoje. Vamos falar hoje sobre o Evangelho no Lar. Né? Nossa, Silvia, mas eu achei interessantíssimo, né? Porque quando me chamaram para fazer o estudo da noite, eu peguei e dei 2 temas, aí a menina falou, ai não, fala sobre o Evangelho, porque o Zezinho que vinha aqui sempre, ele viajou, eu falei, ótimo, então nós vamos comentar e falar um pouquinho do nosso Evangelho. Professamos uma doutrina que ela tem 3 partes, a parte filosófica, a parte científica e a parte religiosa, né? Então, qual que é a sua religião? Somos espíritas. Espiritismo foi uma palavra criada por Allan Kardec para diferenciar a doutrina das outras tendências espiritualistas que aconteciam naquela época, no século XIX. Então, Kardec, além de ser o codificador, ele também criou esse neologismo, ou seja, criou a palavra espiritismo para dar nome à fé que nós seguimos. E é muito importante a gente falar, quando a gente fala de Evangelho no Lar, é importantíssimo a gente lembrar que não é uma reunião de leitura, sabe? É uma reunião onde a gente faz um convite, a gente convida Jesus a entrar na nossa casa. Então, só para a gente, antes da gente falar do Evangelho em si, é muito importante a gente lembrar que em 1857 o Livro dos Espíritos foi lançado. Né? O Livro dos Espíritos, ele contém o Pentateuco Espírita, né? Ele tem todos os livros da codificação, estão lá nos seus capítulos, né? Começa com a Gênesis, depois vai para o Livro dos Médiuns, depois Evangelho, né? E aí depois o Céu e o Inferno, né? Então aí eu até brinco, eu falo que o Livro dos Espíritos é o dicionário da gente, né? Onde a gente está com a dúvida, a gente vai lá procurar. E isso foi em 1857. Em 1858, Kardec funda a Sociedade de Estudos Espíritas em Paris. Ele fundou uma sociedade de estudo. Ele não fundou um templo. Ele não fundou uma religião. Por quê? Porque era exatamente para isso, para nós nos reunirmos aqui e discutirmos os temas. Nós temos 2 aspectos, o filosófico, né, o da instrução, mas acima de tudo, o do acolhimento e do amor. Né? A doutrina, ela primeiro, ela te abraça, ela vai te acolher. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estudar, porque a gente não professa o kardecismo, porque senão a gente ia professar o ruizismo, a silvismo, né? Porque não é da pessoa, de uma pessoa, é dos espíritos, então a gente precisa entender. E a primeira questão que a gente fala, quando a gente fala do Evangelho no Lar, e aí a gente vai lá para a nossa parte religiosa, que é exatamente como Jesus disse, que ele mandaria o Consolador prometido, então veio a doutrina espírita exatamente para fazer o quê? Acabou com a morte. Não existe mais, né? Tá certo que tem um monte de espírita com medo de espírito, ok, não tem problema. Então, a gente vai encontrar um monte de espírita com medo da morte também. Claro, né, gente? A gente sabe que nós vamos terminar, mas o que vai terminar? A individualidade desse corpo material. O que nos anima,
o que efetivamente vai nos trazer a consciência e vai ganhar esse espaço todo, vai continuar. Certo? Então, quando a gente fala do Evangelho no lar, nós estamos falando do reencontro da família com Jesus. O Espiritismo, ele não cria o Evangelho no lar, ele resgata uma prática do cristianismo nascente. Então, veja bem, quando surge o primeiro Evangelho no lar? Quando foi o primeiro momento que configurou-se um evangelho no lar? Então, lá no livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, no 2º capítulo, lá, o primeiro culto cristão, textualmente, Humberto vai falar para a gente, Humberto de Campos diz, né? Após a cura de Simão Pedro, Jesus passa a frequentar a sua casa. Certa noite, reúne familiares e vizinhos e começa a falar sobre as bem-aventuranças, o amor, o perdão e o reino de Deus. Então, percebe bem, ao lar de Simão Pedro, né? Então é aquela história, Jesus, ele já era um espírito crístico quando a terra já estava em processo de formação. Deus escolhe Jesus para ser o governador do planeta lá nas primeiras eras. Ele vem à Terra, ele se apequena para caber nesse corpo material há 2026 anos atrás, certo? Então, há 2026 anos atrás, ele vem para nos ensinar a lei do amor. Que a gente precisava amar. Ok, Deus único é importante, ok, ter regras é importante, ter disciplina, mas acima de tudo a gente precisa aprender a amar. Então ele, um espírito que há bilhões de anos já era um espírito crístico, um espírito puro, ele vem à Terra, sozinho, vem. Quem que ele escolhe para ser seus discípulos? Homens comuns. Nossa, Silvia, mas Cristo quando veio para cá, ele já não tinha lá um grupo que ele poderia trazer junto? Claro que sim, claro que sim. Vocês acham que eles não teriam já uma equipe formada lá com ele para falar, olha, vamos agora para a Terra que nós vamos colocar uma nova forma de ver o mundo. Nós vamos mostrar para a sociedade que existe uma nova maneira de se relacionar, que a gente não precisa matar, que a gente não precisa roubar, que a gente não precisa destruir o outro. Ele veio há 2026 anos atrás mostrar isso para a gente. Então ele poderia ter trazido, mas o que ele fez? Ao invés de trazer um grupo pronto, quem que ele traz? Quem que ele escolhe? Pessoas comuns, pescadores, né? Cobradores de impostos. Ele pega homens do povo, que ele chega, é muito bonito, né? Eu gosto muito daquela série The Chosen, que ela mostra a humanidade, né? Principalmente dos apóstolos. E o que isso traz para a gente? Esperança. Porque 2026 anos depois que Jesus veio à Terra, a gente continua teimoso, bravinho, raivoso, egoísta, egocêntrico, vaidoso, blá, 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 blá. Não é isso? Só que há 2026 anos a gente estava lá atirando pedra, né, gente? A gente estava lá brigando muito, né, gente? Então agora, vamos combinar, a gente já melhorou, tá bom? Mas então, não vamos ser tão rigorosos assim conosco mesmo, tá? Então vamos seguir a nossa questão. Muito bem. Isto posto, quando ele chama Simão Pedro, e a gente sabe que Simão Pedro era bem bravinho, né? Ele era ríspido, ele não era muito gentil, vamos assim dizer, e dentro da casa dele ele tinha uma série de problemas, inclusive essa questão da sogra sempre adoentada. A sogra dele tinha problemas sérios de saúde. Jesus chega e cura a sogra de Jesus. E a partir do momento que ele passa a frequentar a casa de Simão, o que ele faz? Na época a gente não tinha livros, a gente não tinha papel, nada disso, eram os papiros, né? Jesus não precisava nem dos papiros, porém ele criado dentro da sinagoga, lembra? Quando ele é pequeno, que ele vai ter com os doutores da lei? Lembra disso?
né? E as pessoas ficam, né? Ninguém entendia como é que aquela criança poderia debater com aqueles doutores, não foi isso? Então ele já tinha o conhecimento da palavra. Então na casa de Simão Pedro, o que ele faz? Ele começa a falar disso, ele explicava, ele tinha o diálogo, ele tinha a prece, e principalmente a prece pelos necessitados. Tá? Então nascia ali o modelo de evangelho no lar. E Jesus transforma uma casa comum em um templo vivo, com explicação dos ensinos, conversa fraterna, prece e vibração pelos necessitados, nasce o modelo do primeiro evangelho no lar. Então isso que é importante a gente entender, que o primeiro núcleo da vivência do evangelho é dentro de casa. Não é num templo público, é no templo íntimo. Não é na praça, mas é a família. Então é muito importante a gente entender essa situação, porque é dentro do nosso lar que as transformações acontecem. Dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter algumas passagens, seja lá no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas, no item 4, reuniões espíritas, a gente tem lá em Mateus, porque onde quer que se achem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. Então, é importante a gente entender que nós, até sozinhos dentro de casa, tá, gente? Porque muitas vezes a gente está com a família, mas a família não aceita a nossa escolha. Mas a gente sozinho, através dos nossos pensamentos, a gente muda a ambiência da nossa casa. E o que é muito importante a gente entender é que o lar é o primeiro campo desta transformação. É muito importante a gente entender que o Evangelho no lar é o reencontro da família com Jesus. Aprendemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, qual a importância da gente fazer o Evangelho no lar? Em primeiro lugar, ele harmoniza o ambiente espiritual. Os espíritos superiores se aproximam dos ambientes onde há estudo e prece. Uma coisa que eu achei bem interessante, né, que a gente, quando vai preparar o estudo, a primeira pessoa que aprende, que precisa daquele estudo, somos nós mesmos, né, gente? Então, assim, eu achei muito interessante, assim, como é que a gente entra dentro da nossa casa? Cada um é cada um, né? Então agora é exatamente isso. A hora que você começa, que você abre a porta, que você bota o pé dentro de casa, o que você começa? Ai, tô cansado. Ai, você começa a reclamar ou você começa a agradecer? Qual é a tua atitude? Né? Depois de um dia extenuante de trabalho, depois de um dia onde as suas energias foram bastante sugadas naquele trabalho, naquele ambiente que é necessário, né? Então, quando você entra em casa, o que você faz? Você reclama? Você pragueja? Qual é a tua atitude? Essa tua postura define a ambiência do seu lar. Quando você chega irritado dentro de casa, que você convive com outras pessoas, sabe? Você chega dentro de casa, oi querido, como é que vai? Você, parece que, né, já chega latindo, tudo mais. A pessoa se recolhe. A pessoa, opa, o que está acontecendo? Claro que aí você ameniza, mas é a nossa postura. Gente, se nós queremos um mundo regenerado, nós temos que nos regenerar. A regeneração, do planeta, ela não tem data marcada para acontecer. A regeneração do planeta vai acontecer quando nós aqui, deste salão, formos pessoas regeneradas. E aonde passa a regeneração? Passa por nos reformarmos moralmente. Depois a gente vai falar disso, que é aquela máxima, quando que a gente reconhece o espírita? Pela sua transformação moral e pelo esforço
que você impetra para fazer essa modificação, certo? Então, quando você faz o evangelho, a primeira coisa é isso, harmoniza. Gente, sabe quando o ambiente está muito sujo, de poeira, você deixou a casa fechada, aqui em Santos, né? Vamos combinar. Você deixa a casa fechada 1 mês, 2 meses, quando você chega, tem mofo na parede, tem poeira, com tudo. Nunca vi uma poeira preta, né? Que a gente vai encontrar em tudo quanto quer. Não é assim fisicamente? Com o nosso lado espiritual é igual. Quando a gente só reclama, o que é reclamar? É clamar 2 vezes. Quando a gente se vitimiza, quando a gente se faz de coitado, quando a gente engana, pronto, a gente está jogando mofo, a gente já está jogando lá mofo pelas paredes. A partir do momento que você faz uma prece, esse mofo some. Por quê? Porque o nosso espírito guardião, ele vai falar, opa, já temos aí um esforço, lembra do esforço? Mas não está conseguindo, mas está tentando, vamos lá. E assim vai. Uma coisa muito importante da gente entender da importância do Evangelho no Lar é que ele vai fortalecer os laços familiares. Em 2026, nesse processo de transição planetária que vivemos, a formação das nossas famílias invariavelmente não são feitas só por afinidades, não. A maioria é feita de resgate. A gente optou por isso. Todos nós aqui, hoje presentes, participou do seu planejamento reencarnatório. Eu tinha uma amiga em Angra que era engraçadíssima, ela era muito, muito engraçada, então a gente estudava bastante, tal. Aí eu falava, olha, a gente escolheu vir assim, a gente escolheu vir dessa forma, e, né, a gente debatia. Eu falei assim, pelo amor de Deus, vir feia, burra e pobre não é possível. Não vem com essa que eu não escolhi isso. Por quê, gente? Nessa hora que a gente começa a tomar consciência, a primeira coisa, alegria. Sorriso, leveza. A gente não está aqui para arrastar corrente. E a prece, o Evangelho, ele faz isso. Jesus não era sóbrio, sabe? Uma coisa, as pessoas às vezes até falam isso, né? Para você ser importante, você tem que impostar a voz, não pode sorrir. Vocês já viram as fotos de antigamente? Tinha gente sorrindo antigamente? Você viu os quadros de antigamente? Né? Então, não podia, por quê? Não, sorrir não era uma coisa para moças distintas, né? Não tinha essa questão. Então, essa questão do fortalecimento dos laços familiares é por conta disso. O Evangelho ele vai criar um clima de reconciliação. Cada página, claro, eu vou falar daqui a pouquinho, que a gente vai falar sobre a questão de escolha, como fazer, né? Vai educar moralmente, ou seja, o Espírito não visa apenas convencer intelectualmente. Quando a gente fazia essas brincadeiras que a gente estudava e tudo mais, a gente não quer convencer ninguém intelectualmente, não vai ter prova no final de um estudo sistematizado da doutrina, mas principalmente a gente vai ver que a gente precisa transformar moralmente. Quando a pessoa aprende a lição, não sai mais, gente. Não tem como desaprender. Entrou, já está lá. E uma outra coisa muito importante é que protege espiritualmente o lar. Ambientes onde há estudo e oração tornam-se menos acessíveis a influências espirituais perturbadoras, né? E como ensina Kardec, fora da caridade não há salvação. E a caridade começa onde? Dentro do lar. A caridade começa conosco, com a gente se perdoando, com a gente reconhecendo o nosso crescimento. Sabe, às vezes a gente termina um dia e fala, ai meu Deus, faltou fazer isso, meu Deus, faltou fazer aquilo, ai, por que eu falei daquele jeito, ai meu Deus do céu, olha lá o tom de voz, onde é que foi de novo, ai, e a gente começa a listar todas as coisas ruins que a gente fez. Para, listas boas.
Quando a gente trabalha com turismo, a gente vê que uma pessoa que gosta fala para 2 outras pessoas. Quem não gosta fala para 32. Por que isso? Porque as coisas ruins ainda fazem cócega. Ainda tá, sabe aquela coisa de ficar lá no nosso cérebro, nossa, fala isso, fala aquilo, é só ver jornal. Abre o jornal para você ver. Então vamos parar com essa mania da gente ficar se colocando para baixo. Muito bem. Como é que a gente faz para começar a fazer o Evangelho no Lar? A gente escolhe um dia e o horário fixo na semana. Ai, Silvia, mas por que tem que ser assim? Porque quando você faz isso, gente, hoje nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra, mais ou menos. Tá? 8 bilhões. Muito bem. Só isso? Para cada encarnado, 5 desencarnados, na mesma frequência nossa. Eu não estou falando dos espíritos evoluídos que já estão comprometidos conosco, não, eu estou falando de todos nós. Então veja bem, quando você diz, olha, toda terça-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o Evangelho, primeira coisa, o seu mentor espiritual, ele já está lá, ele vai estar presente. O mentor espiritual do seu lar também. Os outros espíritos afins vão estar também. Com a frequência e com a vibração, esses espíritos trazem outros espíritos para participarem daquele momento de amor, de paz, de coração, de cura e doação. Então a gente escolhe, a gente reúne a família, quem pode, faz uma prece inicial, leitura de um pequeno trecho, de preferência do Evangelho ao acaso. Tá? Ah, mas Silvia, a gente já leu o Evangelho 10 vezes, ótimo, então pega outras obras, né? A gente tem um monte de obra aí de Emmanuel, né? E gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, a hora que você se compromete, que você chega naquela hora, que você pega o livro que você quiser e você abre, o nome de vocês está escrito em cima, parece, né? Carol, olha, você vai fazer... É inacreditável como a mensagem, ela cabe. Comentário simples e espontâneo. Preces e vibrações e prece final. Deve durar em torno aí de 20 minutos a 30, mais ou menos, tá? Agora, o que é fundamental, Evangelho no Lar não é reunião mediúnica, não é debate político, não é discussão teológica e nem espaço para crítica. Tá? Então, vamos deixar de lado essas questões, todas as nossas arestas, elas serão aparadas a partir do momento que a gente tiver o conhecimento. Vamos ter humildade, gente, sabe, de reconhecer que aquela hora, o que é o Evangelho no Lar? É um momento de luz. Jesus começa a transformação do mundo, começando no lar. Como é que a gente quer mudar a estrutura de uma cidade, de um país, de um planeta, se a gente não muda? Se a gente continua sendo teimosa, raivosa, mandona, chata, vaidosa, vai mudar? Como é que você muda? Não é assim. Então vamos lá. Importante para quem tiver criança. A criança deve participar do Evangelho no Lar? Sim. Ai, Silvia, mas eles não param quieto. Não tem problema, gente. Não vai parar mesmo. Se a criança é inteligente, né? E ela é saudável, ela não nasceu para ficar quieta. Você acha que a gente, às vezes, você começa a ler alguma coisa e você fala, aí você começa a coça aqui, coça lá, muda de cá, começa a doer. É ou não é? A gente começa a se incomodar às vezes. Agora você imagina uma criança de 5, 8, 10, 15 anos. 15 anos já é adolescente. Mas mesmo assim, a importância da participação deles. Vão ao encontro de que você... não. O Evangelho no Lar tem que ser assim. A gente tem que colocar a mesa, tem que colocar a toalha branca, tem que colocar a água, todo mundo tem que sentar na mesma posição, não pode se mexer, não pode falar, não pode respirar. Não. Fica ruim a cadeira, vai para o sofá,
Não faz na cama não, tá, gente? Porque senão dorme, viu? Eles vão dormir, aí não é legal. Mas vai ao encontro do que eles têm necessidade. O livro Pai Nosso, do Chico Xavier, né, com as mensagens de Meimei, elas são importantíssimas. Deixa a criança, não traumatizem a criança, agora você faz a prece, porque, né, espírito é assim, você faz a reunião, né, bom, agora nós vamos fazer a prece. Quem quer fazer a prece? Todo mundo vai para baixo da cadeira. Nossa Senhora, em mocidade espírita, então, é a coisa mais engraçada. Falam, pulam, gesticulam, tal. Muito bem, gente, agora vamos reunir para fazer a prece? Quem faz a prece? Brum. Eu acho que, inclusive, é uma tática, se tem evangelizador aqui, começa a fazer isso. Brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é engraçadíssima essa questão. Quem já teve oportunidade de participar de reuniões de estudo e tudo mais, a hora que você fala, vamos fazer a prece, acabou a conversa, acabou tudo, todo mundo abaixa a cabeça, fica quieto, fecha o olho, me esqueça, né? Então, coloca a criança para comentar, faça com alegria, sabe? Traga para assuntos até às vezes do dia a dia e tudo mais, e até pergunta, o que você acha que Jesus faria nesse momento? Tá? Então é bem interessante isso. E uma coisa que Emmanuel, ele deixa para a gente no livro Luz no Lar, ele diz que Evangelho no Lar não é uma inovação, é uma necessidade. É a escola bendita onde aprendemos a ciência da paz. O Evangelho no Lar não é apenas uma leitura, é uma terapia espiritual. É uma terapia espiritual, gente. É a hora exatamente que você tem aquele contato. Um lar, e quem tem, né, a capacidade de enxergar as vibrações, em um lar que faça o Evangelho no Lar, jatos de luz sobem para o espaço. Inclusive tem um romance que eu não lembro qual, que o espírito está desdobrado e ele vê aqueles fachos de luz saindo, né, daquela cidade, e ele pergunta para o mentor, ele fala, mas o que é isso? Ele fala, são os lares que estão em prece. Um apartamento num prédio de 30 andares que faça um Evangelho no Lar, ele ilumina, ele irradia o prédio, o quarteirão e, quiçá, a cidade. Porque, inclusive, ele vai fluidificar a água. A água é o elemento mais simples para ser fluidificado. Você, com o seu amor, você consegue fazer essas coisas. E concluindo, né? Tá vendo? Por isso que é importante a cola. Pulei umas 3 partes, viu, gente? Fica tranquilinho. A gente vai terminar no nosso horário. Mas uma coisa que é super importante a gente lembrar é que o primeiro Evangelho no Lar aconteceu numa casa simples. Não era um palácio, não era um templo. Era um lar com dificuldades, mas abertos a Jesus. Ali nasceu o modelo que atravessou séculos de experiência e de vivência nessa questão. Então, gente, eu faço a todos hoje um convite. Vamos transformar o nosso lar naquele lar de Simão Pedro. Uma vez, se quem puder, já tem o hábito, mas se puder fazer todos os dias, melhor ainda. O que a gente faz? A gente abre a porta, a gente convida Jesus, a gente senta para ouvi-lo. A hora que a gente lê esses trechos, é Jesus falando por nós, falando conosco. E como disse Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Está lá em João 8,12. Hoje, cada casa pode ser um posto de socorro espiritual, uma escola de almas, um núcleo de reconciliação, um foco de luz na terra. Quando fazemos o Evangelho no Lar, não estamos apenas lendo um livro, estamos convidando Jesus a sentar-se à mesa conosco. Ai, Silvia, mas eu sou sozinho, eu não tenho ninguém, não tem problema. Outra coisa fundamental, façam todas as preces e leituras em voz alta. É fundamental. A palavra tem
poder. A palavra tem uma irradiação que efetivamente ela remove, ela muda toda a ambiência. E onde está Jesus, a paz, a força, a direção. Quando a família ora unida, modifica o ambiente espiritual do lar. O evangelho no lar é fé vivida, não apenas professada. Que nossos lares sejam focos de luz, que nossas famílias sejam escolas de amor, que o evangelho seja presença viva em nossas casas e que nós sejamos mensageiros e missionários efetivos de Jesus. Que Jesus nos abençoe, gente. Muito obrigada.